Imagine viver em uma cidade onde tudo parece perfeito. Riqueza, comércio ativo, prosperidade em cada canto. Essa era a imagem que Sodoma e Gomorra projetavam, cidades exuberantes, florescendo às margens do fértil Vale do Jordão. Para quem as via de fora, pareciam exemplos de sucesso e progresso. Mas o que acontecia por trás das fachadas luxuosas era outra história. Por trás do brilho havia escuridão. Segundo os relatos bíblicos, essas cidades se afundaram em comportamentos tão egoístas e corruptos que chamaram a atenção divina. Injustiça, arrogância, violência, falta de compaixão. As fundações da sociedade estavam podres e isso tornou-se insustentável. A tensão entre aparência e realidade crescia como uma bomba relógio, até que um dia algo mudou. O que teria levado à ruína total de duas cidades tão poderosas? Teria sido apenas o pecado? Ou haveria mais por trás dessa história? Aqui, no Fatozilla, vamos mergulhar fundo nesse episódio impactante da história bíblica para revelar os detalhes que muitos desconhecem. Prepare-se, porque o que aconteceu em Sodoma e Gomorra não foi apenas um castigo, foi um aviso, um alerta que ainda ressoa milhares de anos depois. A chegada dos visitantes celestiais. Deus, ao observar a corrupção crescente, decide investigar. Mas antes de qualquer ação, há um gesto de justiça. 2 anjos são enviados à terra, com a missão de verificar o que realmente acontecia ali. A justiça, segundo o texto bíblico, não chega sem antes ouvir, ver e considerar. Essa introdução divina no mundo humano não é casual, é intencional, cuidadosa e, acima de tudo, revela um princípio fundamental. A justiça verdadeira observa antes de julgar. Esse momento é precedido por uma conversa marcante entre Deus e Abraão, o patriarca que havia feito uma aliança com o Senhor. Ao saber que Sodoma e Gomorra estavam na iminência do juízo, Abraão intercede pelas cidades. Ele argumenta com Deus perguntando: e se houver 50 justos? 30? 10? Em um raro diálogo de profunda humanidade e compaixão, Abraão tenta evitar a destruição, revelando sua preocupação com os inocentes que poderiam sofrer com o castigo coletivo. Seu apelo é por misericórdia e justiça individual, e entre esses possíveis justos estava seu sobrinho, Ló. Enquanto a maioria dos moradores de Sodoma e Gomorra seguia suas vidas mergulhadas em ganância, orgulho e impiedade, Ló, um homem considerado justo, estava atento. Ele vê os visitantes se aproximando ao entardecer, um momento que marca transições, do dia para a noite, da paz para o julgamento. Ló reconhece que aqueles homens são diferentes. Sem saber que eram anjos, sente o peso espiritual que eles carregam. Ele insiste para que fiquem em sua casa, e sua insistência não é só cortesia, é proteção. Em Sodoma e Gomorra, acolher um estranho era perigoso, tanto para o hóspede quanto para o anfitrião. Mesmo assim, Ló assume o risco. Convida-os para entrar, oferece comida, água, descanso. Um gesto simples que contrasta com o mundo ao seu redor. Esse encontro silencioso carrega o destino de toda uma cidade. O acolhimento de Ló seria um dos últimos atos de bondade em um lugar onde a bondade já havia sido esquecida. A noite da provação. Quando a noite cai sobre Sodoma e Gomorra, a cidade revela o que há de pior em seu interior. O entardecer silencioso dá lugar a uma tensão crescente. Homens de todas as partes se reúnem e cercam a casa de Ló. Eles não pedem, exigem, querem que os visitantes, que ninguém sabe de onde vieram, sejam entregues. A cena descrita pela narrativa bíblica não deixa margem para dúvidas. A moral da cidade está completamente corrompida. Já não há espaço para compaixão, justiça ou honra. O comportamento da multidão expõe a falência de qualquer senso coletivo de humanidade.
A hospitalidade, que era considerada sagrada nas culturas antigas, é substituída por ameaça e violência. As leis foram substituídas pelo desejo desenfreado e a vergonha deu lugar ao orgulho na perversidade. Sodoma e Gomorra havia se tornado um símbolo de desordem total. Ló, mesmo diante do perigo, tenta proteger seus hóspedes. Sai até a porta e tenta conversar com os homens. Seu apelo é ignorado. Ele tenta argumentar, apaziguar, mas nada funciona. A cidade não quer ouvir. A multidão zomba da tentativa de negociação e ameaça fazer ainda pior com Ló, por tentar impedir seu intento. Nesse momento de ruptura, os anjos revelam quem realmente são. Eles puxam Ló de volta para dentro e, com um simples gesto, cegam os atacantes. A cegueira não é apenas física, é simbólica. A cidade já não via há muito tempo, não via o outro, não via Deus, não via a si mesma. A intervenção dos anjos marca uma virada decisiva. Agora não há mais dúvida. O tempo da misericórdia está se encerrando. Aquela noite seria lembrada não apenas como o ápice da corrupção de Sodoma e Gomorra, mas como a última chance desperdiçada por uma sociedade que já havia cruzado todos os limites. O êxodo e o preço da escolha. A mensagem dos anjos é clara, direta e inegociável. Ló precisa reunir os seus e sair da cidade o mais rápido possível. O destino de Sodoma e Gomorra já está selado e não haverá retorno. Mas nem todos que cercam Ló estão prontos para aceitar essa realidade. Seus genros, casados com suas filhas, riem do aviso. Para eles, tudo aquilo soa como uma piada, um exagero. Estão tão acostumados com o cotidiano corrompido da cidade que não conseguem enxergar o que está prestes a acontecer. A ideia de que tudo aquilo que conhecem possa desaparecer em uma única manhã parece absurda. Esse desprezo pela urgência é um reflexo da cegueira espiritual de Sodoma e Gomorra. Eles preferem o conforto ilusório da rotina à ruptura que o juízo exige. Escolhem a permanência na zona de destruição ao invés da fuga rumo à possibilidade de salvação. E com isso, selam o próprio destino. Enquanto isso, Ló hesita. Sabe que precisa partir, mas o peso do que está deixando para trás o faz arrastar os pés. É então que os anjos tomam as rédeas. Pegam Ló, sua esposa e suas 2 filhas pelas mãos e os tiram da cidade. A compaixão divina se manifesta mesmo quando o homem vacila. Lá fora, a escuridão da madrugada começa a dissipar. Os primeiros raios de sol anunciam não apenas um novo dia, mas o último dia de Sodoma e Gomorra. A ordem agora é imperativa. Fujam por suas vidas, não olhem para trás. Essa orientação não é apenas um conselho físico, é uma lição espiritual. O que está para ser destruído não pode mais fazer parte da jornada. O passado deve ser deixado para trás. No entanto, no meio da fuga, algo inesperado acontece. A esposa de Ló desobedece. Ela olha para trás. Talvez por curiosidade, talvez por tristeza, talvez por não conseguir romper com tudo que deixava para trás, amigos, história, posses. Mas esse olhar a condena. Imediatamente é transformada em uma estátua de sal, uma imagem estática da hesitação, um monumento ao apego pelo que já foi julgado. A transformação da esposa de Ló não é apenas um castigo, é um símbolo poderoso. Ela se torna o retrato daqueles que não conseguem se desprender do passado condenado. Um marco eterno de que o preço da salvação exige deixar o antigo para trás, com coragem e sem saudade. A destruição e o juízo final. E então o céu se abre. O som do vento se mistura com o estrondo do juízo iminente. O ar, carregado de tensão, torna-se pesado como uma sentença. Fogo e enxofre, como uma chuva de fogo, caem do céu. O calor é esmagador. A terra treme sob o peso do juízo.
As cidades que um dia brilharam com riqueza e prosperidade, agora são consumidas em um instante, engolidas por chamas e fumaça. A destruição é total, implacável. Não há distinção entre o justo e o ímpio, entre os inocentes e os culpados. Tudo é queimado até virar cinzas. O juízo chegou com força, sem piedade, sem retorno. Enquanto as chamas consomem as estruturas e as pessoas que restaram, Ló e suas filhas assistem a cena de longe, a caminho da segurança. A cada passo, a destruição se torna mais nítida. Atrás deles, o que antes era uma região de prosperidade e vida, agora é apenas um vasto deserto de cinzas e fumaça. O barulho da destruição ecoa à distância, mas eles não olham para trás. Não há mais nada a ser salvo. O que um dia foi um centro de comércio próspero, um local de abundância e prazer, agora se transformava em um lembrete pungente da ira divina. O contraste é devastador. O vale, antes vibrante e cheio de vida, agora não passa de uma memória que se dissolve na fumaça. Ló e suas filhas sentem o peso daquilo que deixaram para trás, mas ao mesmo tempo a urgência de sua fuga as empurra para frente, para o desconhecido, para a vida além da destruição. Esse ato de destruição não é apenas físico. Ele carrega um simbolismo profundo. O juízo final, a punição por escolhas que levaram a humanidade a um caminho sem retorno. A cidade que antes parecia indestrutível, agora se reduz a nada, deixando para trás apenas um eco silencioso do que foi. As chamas não são apenas fogo, são o reflexo da justiça divina, uma resposta à violência, à corrupção e à perversidade que dominaram o coração das pessoas de Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra é mais do que um simples relato de destruição. Ela serve como um marco na compreensão dos limites da justiça e das consequências do afastamento moral. A destruição dessas duas cidades ilustra de maneira dramática o impacto das escolhas de uma sociedade. Embora tenha ocorrido há milênios, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra ainda ressoa como um alerta para a humanidade. Essas cidades, que um dia foram prósperas e potentes, caíram em desgraça por sua corrupção irreversível. Elas servem como um símbolo eterno para todas as civilizações que se afastam da ética, da justiça e do respeito mútuo. O comportamento dos habitantes, que ignoraram completamente qualquer noção de moralidade, levou ao juízo divino. A história de Ló, sua luta para proteger os visitantes e sua fuga apressada não apenas representam a salvação de uma alma justa, mas também o dilema de se desprender de uma vida e de uma cidade que já estavam perdidas. Os genros de Ló, zombando do aviso, mostram o quanto uma sociedade pode se perder em sua própria cegueira, escolhendo ignorar os sinais evidentes de destruição. Por outro lado, a esposa de Ló, que olha para trás, transforma-se em uma estátua de sal, simbolizando o apego ao passado e a incapacidade de seguir em frente. Essa imagem poderosa permanece como um lembrete de que o apego ao que é condenado pode ser fatal, mesmo quando a chance de salvação está logo à frente. A destruição das cidades foi total. Fogo e enxofre caíram do céu, apagando as vidas e as construções que ali existiam. Não houve misericórdia. O juízo foi implacável, sem espaço para arrependimento. Mas, enquanto Ló e suas filhas seguiam em direção ao futuro, as cinzas de um passado corrompido ficaram para trás, lembrando-nos que a destruição pode ser irreversível quando uma sociedade falha em perceber os sinais. Sodoma e Gomorra não são apenas cidades do passado. Elas se tornaram símbolos eternos de advertência. A moral da história não é apenas sobre o juízo de Deus, mas sobre a responsabilidade de cada sociedade em cultivar a justiça e a compaixão. O que aconteceu ali nos desafia a refletir sobre o tipo de sociedade que estamos construindo hoje. Essa narrativa
como muitas outras, continua a desafiar o tempo e nossa percepção de certo e errado. E é exatamente isso que a torna relevante. Cada geração, ao revisitar essa história, é convidada a perguntar: estamos ouvindo os sinais? Estamos atentos à justiça e à moralidade em nossas próprias ações? Se você se interessou por essa história e quer explorar mais sobre eventos históricos e bíblicos como este, inscreva-se no Fatozilla. Aqui, toda semana, trazemos novos vídeos que exploram os mistérios da história e das civilizações.